A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, nós vamos meditar mais uma vez a respeito da palavra de Deus, pois a palavra de Deus é a verdade. E cada um de nós precisamos e necessitamos de conhecer a verdade. Mas afinal, o que é a verdade? Somente aqueles que querem, que creem, e que conhecerão a verdade. Quem despreza, quem não deseja, quem não importa. Quem está conformado aos seus próprios pensamentos enganosos, quem está conformado com a sua própria situação, não pode se mover na direção da verdade. Quem tem fome e tem sede será saciado. Isto é, quem tem vontade vai conhecer a verdade. Vontade de conhecer a verdade. No início de Romanos fala que alguns não se importaram de conhecer a Deus. Nós vamos ver o que é a verdade e como conhecê-la. Na realidade, Deus nos amou de tal maneira que nos deu o Filho, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Da nossa parte, nós não poderíamos conhecer a Deus, nem saber o que é a verdade. Mas Deus mesmo nos amou e nos deu o Filho. E todos que o receberam poder para serem feitos filhos de Deus. E os filhos de Deus conhecem, devem prosseguir e crescer no conhecimento da verdade. Esta é a razão da nossa fé. E esta fé nos faz entrar nesta realidade. A realidade do reino de Deus, do poder de Jesus Cristo. Uma outra esfera e ambiente que nós jamais poderíamos pensar que existisse, mas que é real. Por ocasião em que Jesus estava sendo julgado por Pilatos, há a seguinte passagem no Evangelho de João, capítulo 18, a respeito da verdade. Versículo 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. E eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. Na realidade, temos aqui a confrontação entre a verdade e a mentira. Pois Pilatos tinha poder para soltar, libertar Jesus. E ele mesmo deu testemunho de que nele não havia crime algum. Ele não achou nada em Jesus que pudesse condená-lo, mas ele condenou a si mesmo. E este é o resultado de um julgamento político, para agradar a multidão. Mas o que Jesus disse a respeito da verdade? Ele disse que a finalidade dele ter nascido e ter vindo ao mundo é dar testemunho da verdade. Jesus, ele não veio fundar uma religião como Buda, como Lao Tse, como muitos que fundaram as suas religiões. Muitos, na verdade, fundaram igrejas baseadas nas Escrituras. Mas estes que fundaram igrejas conheceram a verdade? Pois isto é uma coisa muito grave. Começar uma igreja é algo muito sério, pois estamos lidando com o Criador do universo, com Deus vivo e verdadeiro, com aquele que julga segundo a reta justiça.
Estamos lidando com Cristo. Hoje, quantos não são sérios em relação ao Evangelho e lidam com igrejas? Então Jesus disse: eu vim para dar testemunho da verdade e foi para isso que eu nasci. O que você pensa que é a razão de Jesus ter nascido e vindo ao mundo? Você já meditou nisso? Ele veio para quê? Veio para que você conheça a verdade. Para que eu conheça a verdade. E o que é a verdade? Pilatos indagou. E Jesus diz que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu posso ser da verdade ou não. Se eu não for da verdade, eu sou da mentira. E o pai da mentira, Jesus diz que é o diabo. Portanto, isto é uma questão séria. Isto é uma questão que envolve toda a existência, todo o entendimento e todas as coisas que nós podemos trazer ao nosso coração. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Veja que a voz de Jesus é o princípio de tudo. Em Colossenses diz que por meio dele todas as coisas foram criadas. A voz é a palavra. E o que é a voz? A palavra são os pensamentos. O Espírito do Deus eterno foi manifestado na voz de Jesus. E o Espírito do Deus eterno tem que ser manifestado na nossa voz. Esta é a revelação das Escrituras. Não posso, como mensageiro do Espírito eterno, falar nenhuma palavra de mim mesmo. Não posso expor nada de mim mesmo que me agrade ou que eu acho ou que eu penso. Quando falo, devo falar no Espírito de verdade, no Espírito Santo. Esta é a razão de o espírito de apostasia estar se apossando dos crentes hoje. As igrejas estão separadas da verdade. Estão separadas do espírito de verdade. Esta é a razão de praticarem e fazerem coisas da carne. E quando se reúnem, fazem tudo segundo a carne, mas parecem shows e apresentações humanas, do que uma reunião onde está manifestando o Espírito de verdade e a voz de Jesus. Portanto, o que é a verdade? Jesus não veio nos tornar religiosos, no sentido de que nós fazemos algo para Deus de nós mesmos. Jamais poderemos agradar a Deus a não ser que creiamos em Jesus Cristo e sejamos da verdade. E para sermos dele, nós temos que ouvir a voz dele. Muitos estão ouvindo a voz da esposa por causa da religião. Outros estão ouvindo a voz dos filhos. Outros são religiosos por causa dos pais. Não conhecem a verdade. Conhecem a religião que receberam uns dos outros, ou porque estão naquele movimento por razões humanas e carnais. Não conhecem a verdade, não ouvem a voz da verdade. Nós somos chamados a ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é a voz de Jesus Cristo. E a voz de Jesus é a voz do Espírito Santo. O Evangelho começa com: preparai o caminho do Senhor. Que caminho? Seu coração, sua alma, onde o Espírito Santo vai passar e dar testemunho da verdade. Quem é Jesus? Jesus é aquele homem, aquela pessoa que deu testemunho da verdade. E ele disse: a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus.
Mas a palavra daquele que te dirige, daquele que te ensina, é a palavra da verdade? É a voz de Jesus? Só há um Cristo, só há um Espírito, só há um reino, só há uma Escritura, só há uma palavra que é a verdade. Todas as confusões, todas as divisões, todas as invenções humanas, vejam o livro de Atos. Vejam o livro de Atos. Veja a igreja, eles não tinham as Escrituras. Não. Mas eles tinham o Espírito. E vejam o que está escrito na primeira carta de João, no capítulo 5. Está escrito assim, versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Agora, na carta de João, o Espírito é a verdade, pois Jesus voltou como o Espírito no dia de Pentecoste. E no Espírito ele está. E o Espírito Santo trouxe tudo do que é dele. Trouxe a morte, a ressurreição, trouxe a ascensão e a entronização. De modo que nós que estamos na verdade, vivemos por meio do Espírito, estejamos assentados nas regiões celestiais. O Espírito é a verdade. Se aquele que te dirige, que pode ser você mesmo, ou um homem, não tiver o Espírito, é a carne que te dirige. E Jesus diz que se o cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Só há um Espírito que é luz e que enxerga, o Espírito de Jesus. Ele é a luz do mundo. Só Ele pode te guiar. E Ele, como Espírito, Ele foi repartido em línguas de fogo e entrou em cada um que crê, para que cada um fosse iluminado. Você, nem eu, nem ninguém pode andar com os olhos dos outros. Teus olhos do coração devem ser iluminados. Leia Efésios 1. Os olhos do teu coração têm que ser iluminados para você perceber o que é a verdade. Verdade agora é o Espírito. E é o Espírito Santo. E tudo começa com preparar o caminho do Senhor, com arrependimento. Mudar de pensamentos para ser renovado na mente e se alinhar ao Espírito. E se tornar um com o Espírito. Jesus ainda disse aos judeus que creram nele, no Evangelho de João, capítulo 8, ele disse assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se você quer saber se você é discípulo de Jesus, ou se está seguindo um discípulo de Jesus, ou um servo de Jesus, veja se permaneceu na palavra de Jesus. Aí ele disse, se nós nos tornarmos discípulos, ele disse no 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que o conhecimento da verdade depende de ser discípulo. O que é ser discípulo? É aprender com Jesus. Ninguém pode conhecer quem é Deus, o que é a verdade, o que é o Espírito, se não aprender. E se aprender com aquele que entrou no seu Espírito, está em você. E onde você for, o Espírito está para te guiar, ensinar, te fortalecer e te dar poder. Não é para fazermos coisas religiosas e exteriores. Porque os templos construídos agora estão vazios. Por quê? Por quê? O templo que deve estar cheio é o seu corpo, cheio do Espírito Santo. E como está escrito em Coríntios, sois santuários do Espírito Santo. Sois templos do Espírito Santo. Sois moradas do Espírito Santo. O Espírito está em nós.
e a voz da verdade está em nós. E nós temos comunhão com Ele. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Portanto, cada um de nós fomos chamados e para crer e conhecer a realidade do reino de Deus. Isto é a verdade. É o Espírito. O Espírito está naquele que o recebe, que se arrependeu e creu na voz de Jesus. Não siga a voz humana. Não seja dirigido nem guiado por um homem. Mas aprenda a confiar, esperar e ouvir a voz do Senhor. No versículo 47, ainda do capítulo 8, Jesus disse assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E aos que não criam nele, ele disse: por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Há muitos dando ouvidos à carne e sangue, dando ouvidos a líderes cegos e achando que são de Deus. Não é nós que pensamos que somos de Deus, devemos saber que somos. Isto é por meio de ouvir a voz, somente a palavra de Jesus Cristo. E perceber que o Evangelho é muito mais do que ficar ouvindo uma palavra humana. É ouvir uma palavra divina. E a obra de Jesus Cristo passa pelo Calvário. Antes do Calvário está o pecado, está a lei, está a desobediência. Depois da morte de Jesus, é que vem o reino, a ressurreição e a vida, e o conhecimento da verdade. A todos que creem, amados e amadas de Deus, busque, porque o que busca acha. Bata, porque o que bate a porta abre. Se você tem sede, venha a mim e beba. Jesus disse isso. Se você tem sede, venha a mim e beba. Beba da água viva, o Espírito de verdade. E então encontrareis a liberdade. O homem prende. Todos que estão ouvindo o homem estão presos em apriscos, como ovelhas presas em currais. Estão presos, formam grupos presos. Mas Jesus nos chamou a conhecer a verdade e ter liberdade. Também está escrito em Coríntios: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Alguns estão tão presos que não podem cumprimentar uns aos outros. Não pode estar com outros irmãos que creem. Por quê? Porque estão ouvindo doutrina de homens. Não é este o ensinamento, nem o conhecimento da verdade. Que a paz de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com todos. Lembre-se, o que Jesus veio fazer? Para que ele nasceu? Ele nasceu para dar testemunho da verdade. Ele veio para isto. Ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é. E agora todos nós somos chamados a conhecê-lo. Fiquem na graça, no amor e na comunhão do Espírito. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os que estão em Cristo Jesus. Amém.